Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? A professora Iva está aqui para acompanhá-los aí nas atividades de língua portuguesa da semana. Então vamos começar com muita alegria, com muita animação. A Prof. Iva aproveita para desejar que essa semana que está se iniciando seja muito abençoada e muito produtiva. Meus amores, vamos lá então, a Prof. vai mostrar como será a organização da aula hoje. Olha só! A parte 1, que é essa videoaula que você está assistindo agora, nós vamos fazer a leitura e interpretação do texto Soldadinho de Chumbo, certo? É um texto aí do Hans Christian Andersen. Dificuldades para falar esse nome? Temos, mas a gente tenta. E aí na parte 2, nós vamos aí fazer então a gramática, tá? Então a Prof vai fazer uma videoaula separada, parte 2, para que vocês possam talvez assistir em um outro momento e não acumular todas as atividades no mesmo dia. E aí na parte 2 nós vamos falar sobre o advérbio, a classificação dessa palavra, dessa classe gramatical, e aí nós vamos falar sobre a classificação e o conceito, tá bom? Meus amores, vamos começar então pela parte de interpretação textual. Pega aí a tua apostila de português, porque você vai acompanhar com a Prof, tem muita informação legal, tá bom? Olha só, antes de iniciarmos a leitura, vamos falar um pouquinho sobre, né, esse conteúdo que já está sendo trazido aqui nessa unidade, né, falando aí sobre como cada pessoa é, as habilidades que ela tem, as suas particularidades. Olha só. Os talentos e habilidades de cada um se desenvolvem ao longo da vida a partir de experiências e vivências pessoais. Ou seja, é a partir daquilo que eu vivo que eu vou desenvolvendo aí talentos e habilidades. Como diz o ditado popular, a vida é uma escola e faz com que nos tornemos mais espertos e fortes a cada obstáculo ou problema superado. Ou seja, conforme nós vamos enfrentando aí alguns problemas, algumas situações, nós vamos ficando aí mais espertos e mais experientes, né? Então, vocês vão percebendo cada vez mais que você não vai cometer sempre os mesmos erros, porque você vai aprendendo e você vai desenvolvendo aí, vai percebendo quais são os seus talentos e as suas habilidades, tá bom? Então, olha só, meus amores, ainda antes da leitura, a Prof precisa falar rapidinho com vocês sobre esse gênero textual, né? Então, percebam que agora nós vamos ler aí um conto de fadas. Então, o que é conto de fadas? Vamos entender, então, o que é esse gênero textual. Ele é um texto narrativo, certo? Então, assim como o romance, o conto, né, aqueles outros gêneros que nós já vimos, ele também é um texto narrativo que tem uma problemática existencial, tem aí obstáculos que precisam ser vencidos pelo protagonista, certo? Então, olha só, o narrador é observador, então você vai encontrar sempre os contos de fadas narrados, né, por esse narrador que observa em terceira pessoa. Tem elementos da natureza, elementos encantados e fantasiosos. Então vamos pensando aí que para essa leitura a gente vai encontrar esses elementos. Presença de um herói. Então aí nos contos de fadas é muito comum que a gente tenha a presença desse herói, né, que não precisa ser necessariamente um homem forte com superpoderes, né? Mas o herói é aquele que chega com a solução para o problema. E aí a Prof traz aqui alguns exemplos para vocês que com certeza vocês devem conhecer. Aliás, esse tipo de conto aí fez parte da nossa infância, né, gente? É impossível ter passado pela infância sem ter ouvido, sem ter lido essas histórias, esses contos de fadas. Patinho Feio, que inclusive nós lemos aí na aula retrasada, quando nós fizemos aquele Saber em Ação. João e o Pé de Feijão, que é também um texto muito conhecido, e a Chapeuzinho Vermelho, né, gente? Quem aí não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Se você não conhece, você me fala que eu vou gravar um vídeo pra você contando a história da Chapeuzinho. Olha só, galerinha, vamos então agora, depois que a gente já entendeu o que são, né, os contos de fadas, a Prof vai apresentar então para vocês o autor, o Hans Christian Andersen. Então, olha só, está aqui, lembrando então que esses contos, né, eles eram orais, eles eram passados aí de geração para geração, nas rodas de contação de história que tinha ali em volta da fogueira. E aí então o Hans Christian Andersen, ele resolveu organizar esses contos em um livro, né? Então por isso aí que muitos desses contos vão dizer que são de autoria dele e outros ele apenas, né, transcreveu aí para a forma escrita, né? Mas são contos populares que iam sendo passados aí de geração em geração. Então está aqui o Hans Christian Andersen. Aí agora eu falo o nome dele para
não esquecer mais. Olha só, pessoal, tem um conto dele que eu gostaria muito de indicar para vocês. Vocês encontram facilmente em PDF aí na internet, que é A Pequena Vendedora de Fósforos. É um texto muito lindo, é um texto que vai contar então aí a história de uma garotinha muito pobre que está vivendo uma situação de muito frio, bem ali na época do Natal. E vocês precisam ler para entender por que é A Pequena Vendedora de Fósforos, né? É um texto muito lindo, é um texto que me emociona muito e que eu deixo aí uma opção de leitura também desse autor para vocês, ok? Olha só, meus amores, vamos então à leitura do texto. Peguem aí na página 86 a apostila de vocês, certo? Acompanhem então aqui a prof, ó, na página 86. Temos aí no cantinho uma informação sobre, né, o autor. Olha só, o Hans Christian Andersen escreveu muitas histórias sobre superação de obstáculos e injustiças. O conto de fadas O Soldadinho de Chumbo, ele foi publicado em 1838, adaptado no filme de animação Fantasia 2000 pela Disney, e também serviu de inspiração para a criação do filme Toy Story. Então, olha só, vamos fazer a leitura agora. O Soldadinho de Chumbo. Numa loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo. Todos iguaizinhos, pois tinham sido fabricados com o mesmo molde. Um deles, porém, era perneta, pois tinha sido o último a ser fundido e faltou o chumbo para completar a outra perna. Esses soldadinhos eram muito bonitos, elegantes, cada um tinha o seu fuzil ao ombro, uma túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Todos eles aguardavam ansiosos o momento de pertencer a alguma criança. Um dia, a caixa foi dada de presente a um garoto. Foi o presente de que ele mais gostou. Pegou os soldadinhos e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado de seus outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fila. Ao lado dos soldadinhos havia um grande castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e um pequeno lago feito com um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela vestia uma saia de tule e uma blusa justa, tinha cabelos escuros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Ela era uma bailarina, por isso mantinha seus braços erguidos em forma de arco sobre a cabeça e com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada que acabava escondida pela saia. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou. Ele pensou que, assim como ele, aquela jovem tão linda também tivesse apenas uma perna. Mas é claro que ela não vai querer se casar comigo, pensou entristecido o soldadinho. Tão elegante e bonita, acho que é uma princesa. E eu fico em uma caixa de papelão com meus 24 irmãos. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui a introdução da história, né? Contando aí um pouco sobre o porquê do soldadinho, né? Ser perneta, então ele tem apenas uma perna. E aí conta depois a chegada dele na casa desse menino e o momento em que ele se apaixona pela bailarina, que por estar com a perna dobrada ali para trás, naquela posição de bailarina, que a professora Iva não é capaz de forma alguma de representar, não tem, gente, elasticidade nenhuma, mas ela estava ali com sua perna tão dobrada para trás que a saia cobria e fazia com que o soldadinho pensasse que ela tinha uma perna só. Então ele se apaixona ali por ela, mas ao mesmo tempo ele diz: nossa, ela é tão elegante, parece uma princesa, não vai querer nada comigo. Vamos continuar a leitura então, virem aí a página, agora aqui na 87, tá, pessoal? À noite, o menino guardou os soldadinhos na caixa, porém não percebeu que o soldadinho de uma perna só tinha caído atrás de um estojo. À meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram uma enorme bagunça. As bonecas organizaram uma festa e os soldadinhos que estavam na caixa tentavam levantar a tampa para sair, mas não conseguiam. O soldadinho e a bailarina não saíram do lugar em que tinham sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar para ela. Queria, ao menos, conhecê-la para se tornarem amigos. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos da caixa, pegou aquele de uma perna só que estava caído e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila.
Então imaginem aí, ele pegou os soldadinhos e colocaram ali, colocou todos os soldadinhos na janela. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas, e o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Depois que a chuva passou, 2 meninos chegaram, pisando com os pés descalços nas poças de água. Quando viram o soldadinho, ficaram muito animados. "Olhe, um soldadinho de chumbo!" exclamou um deles. "Está um pouco amassado. O que vamos fazer com ele?" "Já sei. Vamos colocá-lo em um barco para ele viajar pelo mundo." E assim, construíram um barquinho de folha de jornal, colocaram um soldadinho dentro e soltaram-no na água que corria pela calçada. Apoiado em sua perna, o soldadinho de chumbo procurava se equilibrar. Ele foi jogado para dentro de um bueiro e, mesmo com muitos saltos e esbarrões, continuou sua jornada. Seu coração batia muito fortemente e a única coisa em que conseguia pensar era na bailarina, que talvez nunca mais pudesse encontrar. A água do esgoto acabou em um rio e as águas agitadas logo viraram um barquinho de papel. O soldadinho de chumbo afundou e, quando estava quase chegando ao fundo, um grande peixe o engoliu. Lá estava ele, em uma imensa escuridão, espremido na barriga do peixe. Mas mesmo assim, não deixava de pensar em sua amada. O que será que ela está fazendo? Será que ainda se lembra de mim? Muito tempo se passou e, de repente, a escuridão desapareceu e ele ouviu: "Olhe! O soldadinho de chumbo que caiu da janela." Gente, olha só que interessante então, né? Aí vai contar um pouco da trajetória do soldadinho de chumbo, de quando ele cai da janela, é colocado no barquinho de papel, acaba sendo levado pela enxurrada até um bueiro, do bueiro até o rio, e no rio ele é engolido por um peixe. Ele fica dentro do peixe, ainda pensando na bailarina, quando ele ouve essa frase: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Vamos ver então o que aconteceu. Virem aí página 88, tá, pessoal? Página 88, pra gente finalizar então a leitura da história. O peixe havia sido pescado, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira que, por muita coincidência, trabalhava na casa do menino que havia ganhado o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, ela encontrou o soldadinho e logo se lembrou dele, por causa da única perna. O menino fez a maior festa ao rever seu soldadinho. Ele o limpou e colocou-o sobre a mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada tinha mudado. Tudo estava lá como antes: o castelo, o bosque, o lago. E na porta do castelo estava ela, a bailarina, mais linda do que nunca. O soldadinho a olhou, ainda mais apaixonado. Ela também olhou para ele, mas não trocaram nenhuma palavra. Ele estava feliz por estar novamente perto de sua amada. Se pudesse, contaria o que lhe acontecera. Quem sabe ela o acharia muito corajoso e até se casaria com ele. De repente, enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho que estava brincando com o peão agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira, onde o fogo ardia imensamente. O pobre soldadinho sentiu um forte calor. Sua única perna estava amolecendo, seu fuzil começou a envergar e seu uniforme começou a perder a cor. Ele lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Naquele momento, ele sentiu seu coração de chumbo derreter, não pelo calor, mas pelo amor que sentia. De repente, a porta abriu-se com muita violência e uma rajada de vento fez a bailarina de papel voar para a lareira, bem pertinho do soldado. Ela desapareceu rapidamente e ele também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a faxineira, ao limpar a lareira, encontrou um pequenino coração de chumbo no meio das cinzas. Era tudo o que tinha restado do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. E da bailarina de papel só restou uma pequena pedrinha azul que antes brilhava na tiara que prendia seus longos cabelos. E fim da história, pessoal. Esse texto é para reforçar pra gente que
os contos de fadas nem sempre terão aquele final do felizes para sempre, né? Que a gente está aí tão acostumados. Então, nem sempre nós vamos aí ouvir o "e viveram felizes para sempre", né? Então, nesse caso, olha só, gente, eu acho o final dessa história, assim, muito poético, né? O fato do soldadinho, né, ir pra lareira, o vento vem, a bailarina também vai pra lareira e os dois acabam ali sendo incendiados juntos, né? Então, assim, eu acho muito poético porque foi uma forma deles ficarem ali juntos e principalmente quando fica ali o coração e a pedrinha, né? Que é um pedacinho de cada que ficou. E, nossa, eu acho assim, poético, triste, sabe? Mas assim, um final muito coerente. Olha só então. Agora, pessoal, depois dessa leitura, vocês irão responder. Prestem atenção que a prof selecionou algumas questões. Na página 89, nas páginas 89 a 91, a prof selecionou alguns exercícios. Então, pega aí o teu lápis e já marca quais são. O 2, o 3, o 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 15, tá? Leia os enunciados com atenção. São perguntas de interpretação, vocês vão conseguir fazer, está muito tranquilo. Retome a pergunta ao elaborar a resposta, né? Lembrando aí que se você não retomar, lembra que a prof não vai considerar como uma tarefa realizada. Você, um aluno de 7º ano, não pode responder sim, né? Para uma resposta, para um questionamento, sim, não, não dá. Você vai retomar, então você vai formular aí uma excelente resposta. Depois de elaborar a sua resposta, leia com atenção, observe a pontuação, tá, pessoal? Vocês aí também sabem organizar a pontuação em uma resposta, tenho certeza disso, tá? E aí, então, depois da interpretação, vocês virão para a segunda parte da aula, em que nós vamos falar sobre os advérbios, tá bom? Espero vocês agora lá no vídeo 2. Um beijo para vocês, meus amores, e até segundo vídeo. Tchau!